Graça e paz, aqui quem fala é o Pastor Rui. Primeiro, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E hoje eu queria falar um pouquinho dos pais das Bíblias do texto crítico, dos seus pais, né, os pais das Bíblias modernas, Westcott e Hort. Né, eles foram os responsáveis pela tomada, pela virada de chave, que até 1881 as versões da Bíblia, as traduções, elas eram baseadas no texto recebido, que é a impressão do texto bizantino. O texto bizantino impresso é basicamente o texto recebido. Né? E com o trabalho de Westcott Hort, né, e antes de Tischendorf, mas com o trabalho de Westcott Hort especificamente, revisando a King James em 1881, no mundo e nas sociedades bíblicas começou a se mudar o texto base das traduções. Por isso você tem certa diferença entre, por exemplo, a Almeida Corrigida e Fiel, a Almeida Revista Corrigida, com a NAA, com a NVI, até mesmo com a revista e atualizada. Você tem certas diferenças, em alguns casos são até diferenças grandes. Então, basicamente, para você que ainda nunca viu nada sobre o assunto, a gente tem uma sessão só disso aqui no canal, você pode ir lá depois. As Bíblias da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, com exceção da revista corrigida, elas são baseadas no texto crítico, que é um texto, né, que tem origem em Westcott e Hort, né, um texto que se baseia, se debruça no trabalho que eles fizeram de revisão do texto base do Novo Testamento. A Almeida Corrigida e Fiel, a King James de 1611, que já tem pela BV Books, a LTT, a revista corrigida, são bíblias que se utilizam do texto que a igreja sempre utilizou, desde a invenção da imprensa até 1881, que é o texto recebido. E hoje eu queria falar um pouquinho da crença, algumas crenças dos pais do texto crítico. O Marcelo Berti, na live que ele fez com Carlos Xavier, do Teodidatas, o Marcelo Berti é um defensor do texto crítico, vai falar o seguinte: não, mas nós utilizamos lexicografia de pessoas que não são crentes, trabalho arqueológico de pessoas que não são crentes, né? Os dicionários gregos também se baseiam em trabalhos de pessoas que não são crentes, então a crença de quem fez o trabalho em si não é tão importante. Esse é um pensamento, entendo eu, um pouco falacioso, embora esteja correto nesses casos. Por que ele não está correto no caso da crítica textual? Porque a crítica textual não vai lidar com uma palavra ou com uma possibilidade arqueológica, ela vai lidar com o próprio texto bíblico, com a própria noção de qual é o texto original. E quando você se aproxima desse texto sem a fé na inspiração, na preservação, sem o cuidado que está lidando com a própria Bíblia, entendo eu que a pesquisa é corrompida. Por quê? Porque não há neutralidade. E quando eu falo não há neutralidade, o ser humano é corrompido, o ser humano é corrupto, eles podem fazer coisas boas pela graça comum, mas nós estamos lidando com as Escrituras. Quando nós lidamos com as Escrituras, é necessário que tanto o crítico textual quanto o tradutor sejam crentes, porque são coisas sagradas. Nós não podemos lidar com a Bíblia como se ela fosse um livro comum. Eu sei que eu não tenho um currículo, né, dos fontenenses, dos iagnenses, dos womanistas do YouTube. Eu sou só um pastor de uma igreja local, porém eu entendo que a gente tem que ter muita reverência com a Bíblia. E eu queria falar então um pouquinho da crença de Westcott e Hort, né, dos pais do texto crítico, o texto que é a base do Neste Aland, do Novo Testamento grego, que as Sociedades Bíblicas Unidas usam. Então, provavelmente você tem uma NAA, uma NVI, provavelmente não, com certeza, uma NAA, uma NVI, uma século XXI, por aí vai, você está sobre um trabalho de Westcott e Hort em maior ou menor grau. Então vamos para algumas crenças deles. Deixa eu botar aqui para não atrapalhar. O que eles creem sobre a expiação substitutiva? Né? O fato que Jesus morreu em nosso lugar para pagar a nossa penalidade, ele recebeu a ira que nos era devida. O que eles creem? Diz o seguinte, né? Eu concordo inteiramente corrigindo uma palavra.
com o que você diz sobre expiação, tendo por muitos anos acreditado que a absoluta união do cristão, ou melhor, do homem com Cristo, é a verdade espiritual da qual a popular doutrina da substituição é uma imoral e importante falsificação. Ele chama, então, que a doutrina da substituição penal é uma imoral e importante falsificação. E os reformados brabinhos com o Henry Wright, porque ele não dá ênfase nisso, quando eles usam bíblias baseadas no trabalho de Westcott e Hort, que dizem que é uma doutrina imoral e uma importante falsificação. Certamente, nada pode ser mais antibíblico do que a moderna limitação de Cristo levar aos pecados e sofrimentos em sua morte. Mas, realmente, esta é apenas um aspecto de uma heresia quase universal. Ele chama, então, além de imoral e antibíblico, a crença, por exemplo, a crença de Calvino, a crença dos reformadores, de substituição penal, de imoral, falsificação, antibíblico, e uma heresia quase universal, porque é a crença geral dos cristãos evangélicos, a substituição penal. Então, os pais das Bíblias modernas, baseadas no texto crítico, eles negam a substituição penal. Não somente divergem dela, mas ele crê que é uma heresia imoral, né? É um ensino imoral, uma falsificação, antibíblico, uma heresia quase universal. Se os reformados que estão no YouTube dizem que não tem problema com quem crê, tudo bem, então, alguém que não crê pode dizer para nós que cremos qual é o texto correto a utilizar. Muito inteligente isso. Né? O que eles falam sobre o catolicismo romano? Né? Quase todas as declarações anglicanas são uma mistura, em proporções variadas, da verdade e da visão católica. A pura visão católica me parece mais próxima e mais provável de se ligar à verdade do que a evangélica. Por isso que eles gostam do texto vaticano e sinaíticos, textos católicos, né? Um achado no mosteiro, outro texto um códex que estava na biblioteca do Vaticano. Eles acham que a visão mais próxima da verdade é a visão católica. Eles são ecumênicos, eram anglicanos, mas entendiam que a visão católica era superior. Então nós estamos bradando só a escritura, eles vêm e falam, mas qual escritura? Mas de qual escritura você está dizendo? Por isso eles me lançaram dúvidas. Foi assim que Deus disse mesmo? Esse texto que a gente está usando durante séculos, é esse mesmo texto? Aí eles lançaram a edição deles, né, que é uma compilação entre o Vaticano e os sinaíticos, sendo que Vaticanos e sinaíticos, entre eles somente, divergem quase 3.000 vezes. Olha o que ele vai falar ainda. Por muitos anos tenho sido convencido do que a adoração a Maria e a Jesus tem muito em comum em suas causas e resultados. Nós condenamos todos os mediadores humanos secundários como nocivos ao único e fechamos os olhos ao fato indestrutível da existência da mediação humana que pode ser encontrada em qualquer lugar. Mas este último erro dificilmente pode ser expurgado até os protestantes desaprenderam o louco horror que sentem pela ideia do sacerdócio. Então, a gente tem um louco horror pela ideia do sacerdócio, pela ideia da intermediação, e por isso nós excluímos Maria. Né? Então, ele é convencido que a adoração a Jesus e a Maria tem muito em comum em causas e resultados. Né? É interessante, né? A carta que o Rod escreve a Westcott. Então, a gente está utilizando Bíblias, né, de idólatras. Aí eu sou um maluco porque entendo que o texto recebido é melhor. Aliás, eu quero abrir um parênteses sobre isso. Eles falam, não, os dois textos são bons, você pode usar tranquilamente, né? Use a versão que você mais gostar. Aí eu falo, legal, eu prefiro a CF e prefiro o texto recebido. Prefiro os dois. Que absurdo, por que você usa ela? É muito difícil de ler, o texto recebido é um texto cheio de conflações, um texto inflado. Não posso escolher o que eu quero? Não é tudo igual? Aí quando eu falo eu escolho e não escolho o texto crítico, o pessoal fica bravo, não entendo. Não entendo mesmo. Evolução. Eu não vejo porque a inconcebibilidade de um princípio é um argumento contra a teoria do desenvolvimento do universo e da vida através da evolução. A teoria contrária é simplesmente uma adversa e contraditória tentativa de conceber um princípio. Nossa dúvida sobre a história primitiva da vida orgânica surge não de uma
impotência de concepção, mas o simples fato de não termos estado lá para ver o que se estivesse acontecendo agora, certamente poderíamos ver. O começo de um indivíduo é precisamente tão inconcebível quanto o começo de uma espécie. Certamente me surpreendeu você dizer que não tem visto nenhum fato que sustente tal visão como a de Darwin, mas me parece a maneira mais provável de desenvolvimento. As reflexões sugeridas pelo seu livro me levam a concluir que algum tipo de desenvolvimento, evolução, deve ser suposto. Aqui o Hort escreve a Westcott, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, eu concordo com a evolução. Então, a gente tem, além disso, e evolucionistas, eles aplicaram essa teoria ao texto bíblico. Por quê? Porque a igreja sempre entendeu, os protestantes, os anabatistas, que o texto era algo fechado, isto é, o texto foi dado puro, por inspiração de Deus, foi preservado puro durante todos os séculos. Isso está na Confissão de Westminster, que muitos fontanenses e humanistas não ignoram, e isso está na Confissão de Fé Batista de Londres, né, que muitos iagnenses também divergem, ignoram, em nome de uma suposta erudição, né? Mas o fato é que nós acreditávamos, Deus, claro que existe diferença de manuscritos, claro que tem manuscritos corrompidos, todo mundo sabe disso, mas é possível identificar o texto pelo uso na história pelas igrejas. É possível fazer isso, por meio das traduções antigas, lecionários, Estação dos Pais e dos próprios manuscritos gregos. Mas qual é a teoria deles? Não, o texto foi dado, mas o texto evoluiu eclesiasticamente, né? A igreja foi colocando doutrinas no texto para fortalecer a si mesma. Então, o texto é uma evolução. Esse texto é uma evolução, algo que foi ganhando forma com séculos, né? Que foi ganhando forma com séculos. Então, é uma evolução textual. Então, eles aplicaram a teoria da evolução na questão textual. Eram evolucionistas. Westcott e Hort, né, os pais do texto crítico, eles acreditavam na evolução, né? Olha que interessante. Mas o livro a qual mais tenho me dedicado é Darwin. O que quer que seja que se possa pensar disso, é um livro do qual deve se orgulhar de ser contemporâneo. Devo me empenhar e examinar o argumento em maiores detalhes, mas no momento meu sentimento é forte quanto à incontestabilidade da teoria. Se for, abre-se um novo período na não sei o quê, né? Olha que interessante, ele mandou na carta, o Hort mandou na carta ao reverendo John Ellerton, que o livro que ele mais se dedicava não era a Bíblia, então era o livro do Darwin, a origem das espécies. Então a gente observa o quê? Que a gente, o homem que não tem problema, que só porque ele tem o homem que lançou a base para as Bíblias modernas, ele se dedicava como a origem das espécies como nenhum outro livro, né? A Trindade agora. Aqui é interessante essa questão. Quando você vai para a crítica textual, já pressupondo que tem que fazer algo. Olha que interessante. Nenhum ser racional duvida da necessidade de uma Bíblia revisada. Então, isso lá em 1870, ele conseguiu isso em 1881. As populares objeções práticas são inúteis. Contudo, eu tenho um crescente sentimento a favor de adiarmos a revisão. Claro, nenhuma revisão pode ser final, e seria absurdo esperar por perfeição. Então ele fala, a gente vai revisar, mas também não é perfeita. Sempre vão ficar revisando, que tá até hoje, né? Porque você revisa, sempre tem uma Bíblia melhor que outra, e você nunca tem a Bíblia perfeita. Então Deus, em 2000 anos, não conseguiu ainda dar um texto grego que seja a exata palavra dele, né? É incrível isso. Mas a crítica de ambos os testamentos, quanto à mensagem e interpretação, me parece estar exatamente agora, nesse período caótico. Na Alemanha, dificilmente menos, talvez mais na Inglaterra, de modo que os resultados da revisão imediata seriam peculiarmente insatisfatórios. 1 João 5,7 pode ser eliminado em um mês, e se isso fosse feito, eu deveria esperar mais alguns anos. O que ele gostaria? Antes de revisar, olha que trabalho isento, a gente tem que eliminar como a Joanina. Então, nessa trabalho, a gente tem que eliminar o mais rápido possível. Um mês, alguns anos, mas tem que eliminar. E foi eliminada em 1881. Se você olhar na sua NAA, não tem. Se você olhar na sua NVI, não tem. Na sua Almeida século XXI, não tem. E na sua atualizada está entre colchetes, colocando dúvidas sobre a passagem. Então, qual era o desejo dele, quando foi fazer a revisão? Eliminar a coma.
Eu quero eliminar a coma, eu quero fazer revisão agora, não dá, o pessoal não vai entender muito, mas a gente tem que eliminar a coma. Bem imparcial, né? Sobre a revisão da Bíblia. Eu posso contar-lhe também o resultado de nossas conversas. Eu e ele, o Hort, e ele, o Escort, vamos editar um texto grego do Novo Testamento daqui a cerca de 2 a 3 anos, se possível. Lampman e Tischendorf fornecerão ricos materiais, mas não perto do suficiente. Nós esperamos poder fazer um bom negócio com as versões orientais. Nosso objetivo é fornecer aos clérigos em geral, escolas, etc., um texto grego portátil que não deverá estar desfigurado com corrupções bizantinas. Isso em 1883. Então, esse texto fica pronto em 1881, mas ele já queria elaborar, então ele vai fazer ainda, né? Mas ele queria já elaborar um texto que não tivesse as corrupções bizantinas, isto é, que fosse diferente do texto recebido. Ele já vai com o pressuposto que o texto não pode ser o texto bizantino. Muito imparcial, né? Então, qual era o desejo dele? Eliminar o texto recebido, e ele conseguiu. Em parte, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Porque até hoje tem crentes que não têm currículo, não dá para ler o currículo deles, mas crentes que acreditam que Deus preservou sua palavra ponto por ponto, traço por traço. É totalmente impossível julgar o valor dos que apresentam ser alterações triviais meramente pela leitura delas uma após as outras. Tomadas juntas, elas frequentemente possuem importante influência que poucos pensariam num primeiro momento. A diferença entre uma imagem dita de Rafael e uma cópia barata é composta pelo número trivial de diferenças. Temos resistido com sucesso, mesmo sendo avisados de estarmos em terreno perigoso, onde as necessidades da revisão requeridas, das quais não devem se esquivar. E dificilmente alguém pode duvidar. O início de um novo período na história da igreja. Até agora, os indignados objetores têm razão para seu espanto. Então, ele realmente previu uma coisa: um novo período na história da igreja, e aqueles irmãos fiéis estavam indignados, espantados, né, com a intenção de Westcott e Roth, estavam certos. E realmente apareceu um novo período na história da igreja. A crítica textual moderna é fruto do liberalismo teológico. Eles não admitem isso. Ele é fruto do pensamento liberal humanista que esvaziou a noção de Deus. É uma visão deísta das Escrituras, porque Deus inspirou o texto e largou de mão. Deus não preservou. Deus não fez isso. Continuamos. A autoridade das Escrituras. O que é que ele crê? Além disso, eu concordo com eles, autores de ensaios e resenhas, em condenar muitas das principais doutrinas específicas da teologia popular. A teologia popular é a nossa teologia, que crê que a Bíblia tem autoridade. É assim que eles se referem a nós, boa parte dos acadêmicos. Populacho, essa multidão maldita que nada sabe da lei. As doutrinas positivas, mesmo dos evangélicos, me parecem ser pervertidas ao invés de meramente não verdadeiras. Então, a crença na autoridade da Bíblia é pervertida. Eu temo diferenças ainda mais graves entre nós no assunto da autoridade, especialmente a autoridade da Bíblia. Se essa primeira objeção fosse removida, e eu pudesse sentir que nossas diferenças são apenas em grau, eu ainda hesitaria em fazer parte do esquema proposto. Então, mesmo se removesse essa questão da autoridade bíblica, eu ainda não conseguia me juntar com vocês. Mas o que ele entendia? Que tinha que ser removida a ideia de autoridade bíblica. Inerrância. Mas eu não sou capaz de ir tão longe quanto você em afirmar a infabilidade de um escrito canônico. Eu posso ver uma certa adequação e probabilidade em tal ponto de vista, mas a priori eu não posso estabelecer uma suposição contra os resultados da crítica. Isso aqui é brilhante. Por quê? De acordo com os estudos deles, a Bíblia não poderia ser infalível, não poderia ser inerrante. Um escrito canônico não podia ser inerrante. Por quê? Porque ele iria contra os resultados da crítica que ele estava fazendo. E o que acontece hoje? Nós não podemos aceitar o texto recebido porque vai contra os resultados da crítica. Quem é o pai da crítica? O Scott Hort. O nosso ensino nos seminários de crítica textual está sendo baseado neles. Neles é o que está sendo. Mas a maioria da academia crê no texto crítico. Sim, a maioria das universidades crê na teoria da evolução. E aí? Agora, só porque tem um cientista criacionista, ele é doido? Não.
Então, a gente tem que repensar um pouquinho. Olha quem lançou as bases das Bíblias modernas. Olha o que eles acreditavam, né? E para fechar aqui, divindade do homem. É claramente verdade que só podemos conhecer a Deus através de formas humanas, mas logo eu penso que a Bíblia toda ecoa a linguagem de Gênesis 1:27, e assim nos assegura que formas humanas são formas divinas. É nova era inteiro, né? Panteísmo. Então, irmãos, o que a gente aprende com isso? Se a crença deles não importa para definir qual é o texto correto, então basta também ter alguém na igreja que interprete corretamente, não importa se ele é crente ou não. Ué, não importa se ele interpretar corretamente o texto. Né? Não importa se tem uma vida piedosa ou não. Não importa, ué. Ah, mas aí importa, claro que importa. O fato é que tem gente que não tem coragem suficiente para ir contra isso que foi imposto. Qualquer pessoa que falar que não concorda com os métodos de Westcott e Hort, com a invenção que eles fizeram da teoria o recenseamento luciano, que qualquer pessoa que diga que historicamente ter recebido tem mais evidências, e além de ser o texto sempre usado pela igreja, ela é calada, é a espiral do silêncio. Não fale, você vai ser ridicularizado. Então você não fala mesmo. Então fica um silêncio. Mas esse silêncio tem sido rompido. Né? Então, acho que mais do que títulos acadêmicos, que não são ruins, mas é a aprovação de Deus. Né? Eu não tenho dúvida que Deus reprovou esses homens. Foram todos reprovados. Né? Que a gente possa confiar no Senhor e em sua palavra. Que Deus venha a abençoar vocês.